E eu gostaria de deixar aqui um abraço a todos vocês, abraçando, estou vendo aqui a Eliana, abraçando a Anete, abraçando as meninas todas que estão tão ligadas ao meu coração, a Dilva. Vocês sabem que eu brinco dizendo que aqui bate o coração catarinense, e é verdade. Queridos, nosso tempo é curto e eu vou andar bem rápido, tá? Se por acaso tiver dúvida e tal, tem alguma coisa aqui na tela, não é comigo? Então, ok. Bom, muita gente me pergunta como é que eu cheguei a esse tema, e é muito simples explicar. Meu livro anterior era sobre autismo e descobri, estudando, que muitas crianças estavam indo para consultórios de neuropediatras com características de autismo, quando elas não tinham autismo. Na verdade, eram crianças que não falavam, crianças que, quando chamada, não atendiam, que eram muito irritadas. E aí, o que se descobriu? Que essas crianças eram viciadas em telas. Desde pequenininha, desde na hora de mamar, já estavam viciadas em telas. Então, o nosso trabalho, eu já apresentei em muitos lugares, é possível até que vocês já tenham visto, né? Mas vamos lá. Para quem não viu, vamos apresentar. Deixa eu botar aqui, só um minutinho, share screen. Ok? Olha. Ok. Ok para todo mundo aí? Ok, Magda? Então, o que me chama a atenção? Eu gostaria até de conversar com vocês, mas hoje vai ser um pouco mais difícil. Mas me respondam mentalmente. Então, o que chama a atenção nessa tela? Então, quando eu faço com o público, eu já ouvi 1000 vezes as respostas, né? É um absurdo da idade dessa criança. Ele é um bebezinho. Ele é um bebezinho que aqui do lado, vocês vão ver, é o pratinho de comida dele. Ele está sentado na cadeirinha onde ele deveria estar comendo. No entanto, ele está comendo vendo televisão. Essa é a nossa realidade. Então, antes que eu continue, e nós estamos com um grupo muito grande aqui, são 84 participantes, eu gostaria de dizer para vocês, não se sintam culpados. O que eu vou falar aqui, se vocês fazem, não se sintam culpados, porque a gente não sabia. Agora, depois que a gente tem informação, a nossa obrigação é refletir, ver se dá para modificar, se for o caso, e passar adiante, ok? Então, esse é o nosso caso. Vamos além das telas digitais. E outra explicação que eu tenho que dar é que, quando eu fiz o livro, eu tenho uma série de livros sobre família, e já estava na hora de fazer um novo livro de família, porque eu escrevo para o Jornal Espírita artigos todo mês. Então, quando eu tenho uns 30 artigos assim, eu já publico, vira livro. E eu já tinha muita coisa sobre telas. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou começar esse livro falando das telas, mas eu vou dar o título de Além. Ele vai além. Vai falar da missão dos pais, vai falar das questões de família, vai falar de exemplos muito positivos, vai falar, enfim, de uma série de coisas, até mesmo a própria contracapa, que é um jovem com o filhinho no cavalo, e tem um artigo chamando Quem é que segura as rédeas? Então, são essas coisas que nós estamos discutindo além, né? Porque ele é é, um espírito que renasceu para evoluir. Chegou numa hora maravilhosa. As telas vieram para ajudar. As telas são lei do progresso, a gente não tem dúvida, até porque nós estamos falando em tela. Seria incoerente da minha parte se eu falasse mal das telas, falando de telas. Estamos aqui com um grupo de quase 100 pessoas e que, com certeza, isso vai passar, isso vai continuar. Enfim, de que é que nós estamos falando? Das telas recreativas, do excesso das telas recreativas para crianças e jovens, sobretudo crianças muito pequenas, é disso que nós estamos falando, porque tela usada na evangelização é uma beleza, vamos usar, vamos botar essa garotada para fazer pesquisa, fazer jornal, fazer blog, isso é ótimo, não tem problema nenhum. Quando a gente analisa esse caso aqui, eu quero começar por aqui. Todos nós nascemos egocêntricos, que não é a mesma coisa de egoísta. Egocêntrico
é você se considerar o centro do mundo e não ter noção de que o mundo existe além de você. É isso aí que é o egocentrismo. E é uma dificuldade enorme de se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente pergunta, nessa cena, o que, que pode acontecer? Possivelmente os dois estão no egocentrismo. Todo mundo quer ser o centro do mundo, todo mundo quer tudo para si, não quer dividir nada. E o outro chega, com certeza vai querer essa bola. Ele não consegue pensar com a cabeça do outro. Né? Olha, eu gosto da bola, também gosta. A gente pode brincar, até pode. Mas, em geral, esse menininho da camisa vermelha vai avançar sobre a bola. O outro já está dizendo que não. E aí, o que, que vai acontecer? Vai rolar. Eles vão se bater, eles vão rolar, um vai empurrar o outro, e um pode chorar, a bola pode ir para longe, o outro pode pegar, sair correndo. E aí a gente pergunta, qual é a tela que faz isso? Esse tipo de aprendizagem é fundamental na infância, porque é assim que a gente, eu brinco dizendo, vira gente, né? Assim que nós viramos gente. É assim que a gente socializa. E nessa hora, o convívio com os pais é fundamental. Então, nós temos aqui, são todos da minha família, tá, gente? A Duda é minha sobrinha neta, que é o pai dela, é o Vitor. Vejam que ela está num lugar muito alto. O Vitor colocou aqui e ela está comendo uma pera muito concentrada. Ele só lavou e não fez mais nada. Está deixando que ela analise, que ela coma, que tire caroço. Isto daí é ele com ela, respeitando, dando autonomia. Mas, por outro lado, né, ela está aprendendo aí com as interações sociais e tendo esse convívio saudável, saindo das telas, indo para um lugar aqui em Niterói, um parque ecológico que nós temos, que tem uma série de atividades, e a gente vai perceber o seguinte: aqui continua. Ele com ela, já a mãe com ela andando aqui nessa tira, e eles aqui, o irmãozinho, ela, a mãe, numa situação muito amorosa, aí já em casa, numa questão, mostrando laços de afeto e um sentimento que o Erik Erikson foi um grande psiquiatra, ele dizia, é o sentimento fundamental para o ser humano começar a vida, é confiança básica. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, as mãos de Danusa, as mãos de Vitor. Claro que ela pode cair. E se cair, ela tem certeza que tem duas mãos para segurá-la. Claro que ela sabe que o mar pode chegar aqui e molhar, pode até rolar no mar, mas ela tem certeza que tem duas mãos aqui para levar. Isso daqui é muito simbólico. Isso vai para a personalidade dessa criança, ela vai crescer na certeza de que acontecer com ela nesse mundo, ela tem certeza de que tem braços, amigos para sustentá-la. Agora, levando do ponto de vista espiritual, são espíritos que vieram para eles ajudarem na evolução. E começa assim: Duda pode cair? Pode. Duda pode se molhar? Pode. Qual é o problema? Nenhum, porque a vida vai ensinar, a vida vai cobrar isso. Qual é a tela que dá isso? Mãos firmes para segurar, afeto, certeza de que, olha, eu posso cair porque você está aqui do meu lado, eu posso rolar na água aqui, mas você vai me segurar porque você está aqui do meu lado. Essa é a questão básica, queridos, que nós estamos falando aqui. Então, hoje o que a gente tem é isso. Vou passar rápido, porque vocês vão ver que está todo mundo aqui conectado, menos o gatinho. Né? Essa é a nossa família de hoje. E a interação não existe aqui. Aquela confiança básica, aquela interação, aquela mãozinha levantada, nada disso existe aqui. Cada um no seu mundo. O menino aqui jogando, né? O pai talvez trabalhando, o pessoal aqui se distraindo, a outra aqui talvez brincando, estudando, eu não sei. Mas, enfim, cada um no seu mundo. E o que a gente tem visto muito?
pais ocupados, não é? Pais ocupados que acabam deixando quando a criança fica completamente sem atenção, aí o que ele faz? Deixa na tela. E a gente vê muito isso. Acho que aí, para vocês, no Santa Catarina, não deve ser diferente. Aqui onde eu vivo, né, no Rio de Janeiro, o que a gente percebe é que até carrinho de bebê tem lugar para botar com um celular. Hoje, se vocês procurarem no Amazon, vão encontrar carrinho de bebê com lugar para tablet. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Porque essa criança ela precisa ter contato com o mundo, ela está descobrindo o mundo. Olha a carinha desse. Esse está pronto aqui para ver o mundo. E, no entanto, muitas vezes o pai está ali, ele de costas e o pai de frente para o celular, a mãe de frente para o celular. Isso somos todos nós. E a gente tem que repensar essa situação pelos prejuízos que causa, né? Então, quais são os dois grandes problemas? Em primeiro lugar, a precocidade com que está se dando esse celular. Então, botar a criança para mamar, botar a criança o tempo todo com o celular na mão para poder ir trabalhar, para poder fazer isso, fazer aquilo, é o grande problema. É muito precoce, numa hora que ele tinha que ter interação social, numa hora que ele tinha que estar com os pais ou com irmãos, ele tem que estar com alguém, com um adulto, na convivência, brincando, aprendendo a falar, aprendendo a cair e levantar, aprendendo, até naquela caso lá de brincar, de cair, o outro empurrou. Ótimo, a vida faz isso e ele precisa aprender. E a segunda questão é a intensidade. O Brasil é o segundo país no mundo onde se vê mais internet, e nas diferentes formas, né? Televisão e tudo mais. É o segundo país no mundo. E o que acontece? Essa intensidade faz com que se roube o tempo que ele estaria fazendo atividades que levariam esse espírito a se desenvolver. E o tempo todo a gente vai lembrar que é um espírito que veio à Terra numa hora boa, uma hora muito boa, com 1000 recursos para se desenvolver, para se melhorar. E, no entanto, apesar de ter aquilo que eu falei, tem as telas educativas, tem. Aí vocês vão dizer, eu sei que tem jovenzinhos nos ouvindo, mas a gente aprende tanto só na superfície. Em profundidade, está mais do que provado que não tem. Então, é a questão do tempo, né? É muito tempo. E aí tem uma questão séria, talvez seja assim, o slide mais importante, seja isso que eu vou passar agora. Então, o que acontece quando um bebezinho pega uma tela? O que tem na tela? Luz, movimento, cor, som e mais cenas gostosas, cenas engraçadas. Nada no ambiente dele é igual, nada. No seu bercinho, por mais que tenha coisinhas penduradas, nada é igual. É fascinante. E aí o que acontece? Quando ele começa a ver, lá no seu cérebro, vai ter uma descarga de dopamina. E ele tem muito receptor de dopamina, que é uma sinapse, né? Os 2 neurônios. Aqui de baixo são os receptores, ele tem muito. E aqui em cima são as vesículas que guardam a dopamina, que é um neurotransmissor que dá o quê? Prazer. Esse não é o problema. Nós gostamos de café, nós gostamos de chocolate, a gente vai lá, come um chocolatezinho, tem prazer, libera dopamina, só tem o seguinte, a gente não fica com a motivação para comer sem parar, para comer sem parar, para comer sem parar, para tomar café sem parar. E, no entanto, a maldade está aqui. Quem faz todos esses aparatos eletrônicos, todos esses programas, eles sabem, eles contratam, o pessoal lá do Vale do Silício, eles contratam neurocientistas para criar dependência. Isso aqui é um modelo
de dependência, ok? Seu modelo de dependência. Então, eles conseguem captar os algoritmos, uma vez que usou, uma vez que gostou, eles vão te oferecer os algoritmos. Esse processo é igual ao da dependência da droga, e aqui é como se a gente estivesse oferecendo. Entendo o que eu estou falando, estou fazendo uma correlação com os processos, tá? Estou dizendo que a criança está tomando droga, mas eu vou dizer o seguinte: assim como quando a pessoa começa a se viciar, tem sempre alguém para oferecer a droga, mais um pouquinho até ficar viciado. Aqui, quem produz esse material, lá, Vale do Silício, os CEOs lá que produzem todas essas coisas, eles contrataram neurocientistas para criar algoritmos de dependência. Ou seja, e o que eu vou falar, todo mundo conhece. Faça você, de manhã cedo, uma pesquisa sobre aqui, relógio. Antes do meio-dia, quando você abrir seu computador, você vai estar inundado de oferta de relógio. Eles têm os algoritmos para captar aquilo que a gente gosta. Então, essa criança que jogou dopamina, que criou motivação, imediatamente ela já vai ver na tela aquilo que ela gosta de ver, porque é assim que funciona. E seja lá no YouTube, seja no TikTok, seja onde for, é isso, é isso, é isso. Então, essa criança fica viciada, ela fica dependente. Criança, jovem, adulto, se não tomar cuidado. No caso da criança, é mais sério, porque ela tem uma carga enorme de dopamina. Nos jovens e nos adultos, a dopamina, o receptor acaba. É sério, porque os receptores acabam diminuindo. Quando o cérebro está muito inundado, ele tira receptor e ele precisa de mais coisa para poder funcionar, ele precisa de mais estímulo para poder funcionar. Então, visto isso, eu gosto de mostrar, eu gosto desse livro aqui, foi com ele que eu comecei a trabalhar, que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças. Por que, pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais? O autor é Michel Demirger. Quem é o Demirger? Demirger é o diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. Neste livro, ele faz mais de 1.500 referências de pesquisa. É alguém que a gente tem que respeitar. É um grande pesquisador, um grande pesquisador. No livro dele, um jornalista francês, ele cita, e esse jornalista diz o seguinte: a moral da história é o seguinte: deem tela a seus filhos e os fabricantes de telas continuarão dando livros aos deles. Nós sabemos que eles custam a dar celular, porque eles sabem do perigo que é. E colocam em escolas que não têm internet, que é livro, são livros. O DMG acabou de lançar mais um livro chamado Faça-os Ler. Eu tenho esse livro. Então, saiu agora, em novembro. Faça-os ler. E vai mostrar a importância da gente ler. Então, isso é uma prisão. Essa imagem é a imagem da prisão, da dependência, de não conseguir viver sem, do medo de faltar bateria, do medo de perder o celular. Isso é um absurdo. E aí não dorme, né? Nós vamos falar sobre isso. Nesse mesmo livro, um pesquisador da Universidade de Oxford, James William, ele vai dizer que o TikTok funciona como uma loja de doce para o cérebro infantil. E diz essa frase aqui, cá embaixo, nós já vamos ler, que é um horror. Então, ele diz assim: é como se tivéssemos criado nossos filhos em uma loja de doce e depois lhes disséssemos para ignorar aquilo tudo e comer um prato de legume. Vocês imaginem, só conheceu doce, só conheceu doce, só conheceu doce. Aí você tira e diz: não, 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 agora eu vou comer legume. Ele não vai comer. Então, quando a gente permite que essa criança, desde que nasce, tenha contato, ela já criou lá no seu cérebro uma dependência de tal ordem que não dá mais. E essa frase final é cruel, cruel. Vai dizer:
colocamos um fluxo interminável de prazeres imediatos, sem precedente na história humana, à disposição das crianças. Tudo, eu vou usar a expressão que a gente fala mesmo, né? Tudo é mais chato do que ficar brincando no TikTok. Tudo é mais chato do que ficar vendo dancinha no YouTube. Tudo é mais chato do que ficar jogando no videogame. Tudo é mais chato do que ficar passando o dedo o dia inteiro lá no Instagram e vendo as coisas que estão ali. É sério. É sério. Desculpem se muitas vezes eu me exalto muito, porque eu estou tão preocupada com tudo isso que a gente tem que se exaltar. E aí, tudo é uma questão de equilíbrio e presença dos pais. Eu chamo a atenção para essa peça. É fácil? Esse equilíbrio aqui foi conseguido facilmente? Claro que não. Foi um trabalho danado conseguir esse equilíbrio. E é assim em casa também. É um trabalho danado conseguir que as crianças e os jovens tenham acesso equilibrado. Em momento algum, eu vou dizer para tirar, a não ser os pequenininhos. Né? Mas é usar de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Então, ele diz, né, a gente diz aqui, que as telas podem ter efeitos negativos, e tem muitos, sobre a saúde das crianças, mas também positivo, especialmente quanto à aprendizagem, quando elas são as telas usadas no sentido educacional. Então, tem muita coisa que não vai fazer mal. O que nós estamos falando são sobre aquelas que viciam. Bom, então, algumas consequências para as crianças. Eu vou passar rápido as consequências e depois, para as mais sérias, eu vou voltar. Então, o uso noturno das redes sociais altera o sono, dormir, botar na cama de noitinha, já está, na hora de dormir, botar a tela, isso altera o sono. A falta de interação com os adultos atrasa a linguagem, cria irritação comprovadamente. Vai levar lá para o neurocientista, para o neuropediatra, achando, eu acho que ele tem autismo. Tem autismo, não. O que ele tem é tela, 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 e aí não teve interação com o adulto, não conseguiu aprender a falar. A gente aprende a falar, tem criança que com 9, 10 meses já está começando a falar. A gente aprende a falar por imitação. É o papai, é a mamãe, é o nome disso, daquilo, e a criança fala. Se não tiver interação, gente, como é que vai falar? Aí algumas pessoas dizem assim, mas tem espíritos que são a reencarnação de gente lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque ele fala inglês. É nada, porque ele fica vendo coisas e coisas e coisas desde que nasceu em língua estrangeira. Ele fica vendo em inglês e a língua, em vez de ser o papai e a mamãe, ele está lá sendo... aprendendo a linguagem com alguém do seu joguinho, das suas coisas. Porque o cérebro, nessa hora, tem muita plasticidade. Nós estamos no auge da plasticidade cerebral. Criança, por dia, tem milhões de sinapses, de coisas novas que ela está aprendendo o mundo inteiro. Tudo chama atenção, tudo ela registra. Então, nessa falta de interação, ela traz a linguagem e cria irritação porque ela só quer ficar fazendo isso. Então, se não tem ninguém para conversar com ela, se tira isso dela, ela fica doida. Tem a questão do sedentarismo, que eu vou explorar bastante, e da miopia. Então, vamos lá. E, para os adolescentes, algumas consequências. Né? O fear of missing out, que é o medo de estar por fora, que encoraja a dependência das redes sociais. Então, quero ficar olhando as redes porque eu fico com medo de estar acontecendo coisas e eu não estou sabendo. Então, eu preciso estar lá, olhando lá meu Instagram, ver o que está rolando, o que está pintando. E, com isso, não dorme. E, com isso, leva para a escola. E, com isso, se aborrece quando, na hora da refeição, pai e mãe diz não, guarda o celular. Não, mas pode estar acontecendo alguma coisa. Então, isso é um processo. O uso excessivo das redes sociais pode reduzir as interações sociais, que parece um paradoxo, porque reduz, sim,
na medida em que você tem lá aqueles suas pessoas, mas não são aquelas que gozam da sua intimidade, não são aquelas que conhecem você de perto, não são aquelas que saem com você, que é aquelas que te oferecem aquele ombro amigo na hora que você precisa, que ri com você, que vai jogar bola com você, que namora, né, de mão dada, vai criar ansiedade, porque posta e fica querendo saber. E agora? Né? O WhatsApp, por exemplo, tem pesquisa provando isso. O pavor que eles têm de postar e ninguém responder. O que será que está acontecendo? Será que ele está me criticando? Será que eu falei alguma coisa errada? E testa, e olha, e fica ali naquela coisa. Pode ter depressão, diminuir a autoestima, porque também tem pesquisa que prova isso. Ficar vendo o glamour da vida dos outros vai provocando um sentimento de que vai abaixando a autoestima. Diz, nossa, eles têm uma vida tão glamurosa. Ai, nossa, saíram assim. Ai, essas roupas maravilhosas, maquiagem maravilhosa. E eu não tenho nada disso. Pode dar depressão e diminuir a autoestima. Ditadura da magreza, que a gente sabe que tem para as meninas, e também usar aditivos, né? Para poder ficar forte, tanquinho, tudo isso também pode, em função das telas, para ficar saradão. E o uso noturno de telas, tanto para criança como para o adulto, altera o sono. E vamos dar uma olhada nisso, né? Outra, desculpa, às vezes eu uso palavras bem pesadas, mas eu digo que isso é uma desgraça na vida da pessoa. O cyberbullying. Por trás de uma tela, tem gente que faz de uma covardia coisas que jamais faria se estivesse de frente. E aí, as meninas são muito vítimas disso, pobres coitadas, que postam coisas e imediatamente tem aqueles que vão caçoar, que vão criticar e tal. Ou então nem isso, aqueles que entram lá nas suas redes sociais para ofender, para são aqueles comportamentos para assustar, para enfurecer, para humilhar. Isso é terrível. E as famílias, às vezes, nem sabem que aqueles meninos são vítimas e que os outros são os opressores, são aqueles que fazem. Né? Então, em casos extremos, essas questões nas redes podem causar depressão mesmo, que é doença, muita ansiedade. O mal hoje é a ansiedade. Tem um livro novo saindo agora, que é a Geração Ansiosa. Estou doido para ler, que ainda não saiu no Brasil. Geração Ansiosa. E que esse autor vai dizer, olha, celular só depois de 14, rede social, celular só depois de 14 anos, redes sociais só depois dos 16, não nas escolas e, de preferência, substituir tudo isso por muita atividade ao ar livre, muita brincadeira, muita convivência com jovens que possam criar coisas que gerações passadas viveram e que funcionavam, que toda parte de esporte, de arte, de teatro, de mil coisas que se pode fazer para compensar. Né? Então, hoje a gente conhece casos de automutilação, meninas que se cortam porque a ansiedade é tanta, a dor é tanta que diz é melhor me cortar do que continuar com essa dor. É desesperador. Casos de ideação suicida e, infelizmente, de suicídio. A situação é grave, nós estamos falando de coisa grave aqui. Agora, vamos começar a falar rapidinho, eu estou olhando aqui o relógio, de privação do sono. Privação do sono tem muitas consequências, eu vou trazer só duas. E eu gostaria muito que os meninos que estão aí prestassem atenção, porque isso que a gente está falando não é chute, isso tudo é fruto de muita pesquisa. Então, qual é a primeira coisa? Nosso corpo, desde que nós, eu brinco dizendo, desde que nós descemos das árvores, né? Que a gente começou a nossa trajetória nominal,
nós sempre fomos caçadores, coletores e tínhamos que enfrentar muito perigo. E, por conta disso, o nosso organismo produzia uma coisa chamada, um hormônio chamado cortisol. Para quê? Para poder botar em alerta, para fugir, para sair correndo ou para enfrentar. E isso, hoje, que a gente não tem que fazer isso, ele se produz na hora do estresse. Então, tudo que dá estresse aumenta o cortisol, aumenta o cortisol, aumenta o cortisol. E o que vai acontecer? Quando é que baixa? O que faz baixar? Dormir. Dormir mais de 8 horas por noite. Um sono que começa na hora que deita e vai até a hora que levanta. Sem interrupção, quando não, só aquela rapidinha ida ao banheiro, que a gente já vai e volta dormindo. E o que acontece quando se liga celular, se leva o celular para o quarto? Aquele medo de ficar por fora, aquele desejo de saber o que está acontecendo, e um que conversa com o outro. Ou então o jogo coletivo, o jogo que não acaba. Não, eu ainda tenho que passar de fase, não, que eu ainda tenho isso, não, que eu ainda vou, estou matando aqui um monte, eu vou ganhar. Pois bem, a gente só abaixa o nível de cortisol com 8 horas de sono para os jovens, para as crianças, de 10 a 9 horas de sono. E se você dorme mal, interrompe, porque tem os momentos de fazer isso. É quando tem o sono profundo. A gente tem 4 fases, em vários momentos da noite, é na fase do sono profundo. Se você não faz isso, vai acordar sempre irritado e com acúmulo do cortisol da noite anterior, do dia anterior, do dia anterior, do dia anterior. É difícil limpar isso. E a segunda coisa, preste atenção, meninos, que isso diz diretamente o que houve aqui, aconteceu alguma coisa, não fui eu. Ai, 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 Dorito. Ai, 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 eu bati no lugar que não devia, agora não estou conseguindo andar. O que eu faço, hein? Alguém está aqui. Para nós está normal, Luciano. Não. Tá, não. Eu bati onde devia. E a outra coisa é a necessidade que nós temos de dormir bem. Por quê? Nós temos no nosso cérebro uma área que registra o nosso dia a dia. É a memória do dia a dia. A gente precisa estar alerta para dar sequência nas coisas, para saber o que é que eu comecei, para saber que eu tenho que fazer isso, depois aquilo, coisa e tal. Que eu tenho tarefas para cumprir, eu tenho que acordar, tenho que ir para a escola, mas hoje eu tenho uma prova, então eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que me preparar. Isso é memória de trabalho. Desaparece. Agora, nós temos uma área muito maior no cérebro, que é a memória definitiva. Se vocês estão ouvindo isso, estão interessados e querendo guardar isso para amanhã conversar, para usar depois com seus meninos, vocês estão mandando uma mensagem. Está lá na memória de trabalho. Agora está na memória de trabalho. Vocês estão mandando uma mensagem para o cérebro dizendo assim: eu vou querer lembrar disso que a Lúcia está falando, que eu preciso falar lá com a minha filha, com o meu sobrinho, sei lá. Você manda uma mensagem. E só quando você está no sono profundo, com 8 horas de sono, é que isso vai sair da memória de trabalho e vai passar para a memória definitiva. E aí, meus queridos jovens, rola a noite, interrompe o sono, interrompe o sono, interrompe o sono, não passa, por mais que você tenha prestado atenção na aula, não sai da memória de trabalho para a memória definitiva. E aí não tem aprendizado. Vai chegar a hora da prova? Ah, deu branco. Não deu branco. Você nunca colocou isso na sua memória. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. E aí vamos falar dos videogames violentos. Aqui está o livro do Demirger,
lembrando que cretinos era a classificação que se usava no passado para falar de deficiência intelectual, cretinismo, idiotia e retardamento mental. E ele vai dizer o seguinte: videogames violentos formam pessoas violentas. Sem dúvida, ele derruba todos os argumentos. Ele tem para mais de 30 pesquisas provando isso. É muito sério o que ele diz. Por quê? Causa uma insensibilidade. Todos aqueles jogos, desde aqueles, de todos, né? Eu posso falar inúmeros aqui, porque eu vivo conversando com os meninos e perguntando. Então, eles são minha fonte de informação. Aqueles que vocês conhecem, né? O Fortnite, o Free Fire, ou aqueles jogos horrorosos lá do fliperama, que ganha quem mata com mais atrocidade, com mais coisa, os jogos coletivos, onde quem vai ganhar é o que sobreviver, que todo mundo morre, 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 e que tem que virar à noite, todo dia, lá todo mundo não toma banho, não faz mais nada porque fica ali nos jogos. Ele diz: jogos violentos geram pessoas violentas, violentas, porque cria insensibilidade. Quando você é premiado porque você foi violento, você continua sendo. Porque, veja, vocês vão dizer o seguinte: mas vocês também brincavam disso ou daquilo. Era uma simples brincadeira. Não tinha esse algoritmo que me fazia ficar e não sair dessa brincadeira, não sair dessa brincadeira. Era só. Quando a gente brincava, qualquer coisa aí que tinha aquelas brincadeiras, não vou nem falar nas brincadeiras que vocês não conhecem, mas nós, mais velhos, lembramos de algumas brincadeiras que tinha assim, alguma coisa, que mata e tal, mas era no meio de mais uma série de outras brincadeiras. E aqui não. Os jogos violentos geram. E aí a gente pergunta, tudo bem, começa a matar e ter prazer porque você está matando, porque você está ganhando. Que tipo de sintonia você está trazendo para dentro de casa? O que é isso? Vai ver novela, que só tem coisa ruim. Vai ver filme, vai ver série, que só mata, 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 mata. Que tipo de sintonia você está trazendo para dentro de casa? Sério isso. Temos aí a questão do sedentarismo, que é uma coisa muito séria, que é o analfabetismo físico. O que é o analfabetismo físico? Aí eu sei que temos aí com a gente, a Eliana está aí, o Eduardo está aí, todos os nossos amigos, né? Moacir está aí. Eu pergunto, Magda, será que a gente tinha essas competências aqui? Habilidade motora, como correr, vocês corriam? Pular, arremessar, ter agilidade, ter equilíbrio, ter coordenação, chutar, trepar, né? Nos trepa-trepa, subir em árvore. As nossas crianças que ficam nas telas. Eu sei a resposta de vocês, tá, meninos? E Magda, eu sei. A resposta é Eliana também. A gente tinha tudo isso. Então, quem fica o dia inteiro com o celular na mão, ou assistindo televisão, maratonando série até de madrugada, tem sedentarismo. E aí o sedentarismo dá esse analfabetismo físico. E, queridos, olha o que eu vou falar. Nós temos no nosso cérebro um momento da neuroplasticidade para essa questão física. Significa o quê? Que eu tenho uma janela de oportunidade para desenvolver tudo isso. Se eu não desenvolver isso agora, eu não vou conseguir desenvolver com a mesma competência, com a mesma facilidade depois. Então, hoje, a gente ouve criança, como eu ouvi aqui na minha porta, passando por mim, o pai dizendo, corre. Ela diz, mas se eu correr, minhas pernas vão doer muito, e minhas costas, então. Uma menina magrinha de 6 anos, 7 anos. Eles não conseguem mais, porque tem dor, porque tem fraqueza nas pernas, tem dificuldade,
tem dificuldade de coordenação motora. Quando chega na hora da escrita fina, tem toda dificuldade, porque não brincaram de bola de gude, não brincaram com as coisas pequenas, as meninas não pentearam cabelo de boneca. Então, essas coisas que estão sendo deixadas de lado e que vai dar esse analfabetismo físico, que é consequência do sedentarismo. Então, vai ter perda de força muscular. Agora, vocês imaginam uma pessoa que entra na vida com perda de massa muscular, que vai ser necessário para o resto da vida. E quando chegar na minha idade, que agora eu já não tenho mais, eu não sei como é que fica. Eu já tive muita perda agora de massa muscular pela minha idade, eu estou com 79 anos. Então, é normal que tenha. Agora, veja, a questão das habilidades motoras. Eles perdem habilidades motoras, não têm facilidade com as habilidades motoras, ficam desengonçados, não têm condição, ficam com muita dificuldade. E aí, veja, a coisa pior de tudo, pode levar ao risco de depressão, de distúrbios sérios do sono, não conseguir dormir, e aí ter que tomar remédio para dormir, remédio para ansiedade. Vai ter a obesidade, que eu digo que de tudo isso aqui talvez seja ainda a menor coisa, porque obesidade você faz uma dieta, se quiser, né? Agora, tem propensão para hipertensão, propensão a doenças cardiovasculares, diabetes, entre outros problemas. Nós temos relatos, eu vivo fazendo. Há uma semana atrás, quando eu fiz isso presencial, uma das minhas companheiras disse: Lúcia, na minha família tem uma menina com triglicerídeo lá em cima, tem de 6 anos, e eu tenho uma de 14 anos que está com todo esse quadro aqui de complicação, inclusive indo para cardiologista. Ela tem pressão alta, ela tem triglicerídeo alto, ela tem diabetes com 14 anos. Isso é sério, quem que quer isso? Né? E, continuando, a questão da miopia, existem pesquisas sérias dizendo o seguinte, por exemplo, uma meta-análise que pega várias pesquisas e analisa, eles separaram 22 que eram as mais sérias e viram que quase 70% delas diziam que a maior incidência de miopia estava correlacionada à exposição de telas. Então, qual é o problema? Não é só porque ela fica vendo perto, porque o nosso olho, queridos, precisa da luz solar. A criança, ele precisa ter a incidência, ele precisa ter a claridade, não só olhar longe, como também ter a claridade. E aí, como é que fica? Então, eu estou terminando, estou correndo aqui, boas atitudes a serem adotadas, pelo menos 4. Isso daí, todos os neurologistas infantis, todos os neuropediatras estão concordando com isso que eu vou mostrar. Não ao acordar, acordar vai brincar, acordar vai fazer outras coisas, mas não vai pegar tela. Jamais nas refeições, que é a hora da interação com a família. Jamais no quarto e jamais na hora de dormir. Não pode levar para o quarto, não pode, de jeito nenhum, porque vai usar. Vai enganar papai e mamãe e vai levar para baixo das cobertas. E a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que de 0 a 2 anos não pode dar. Não pode. É a hora dele ter interação social, é a hora dele se socializar, virar gente, como eu falei. E aí começa, vai só de até 1 hora, até 5 anos, de 2 a 5 anos, e assim mesmo em horas partidas, em momentos partidos. De 6 a 10, vai de 1 a 2 horas por dia. E só de 11 a 18 anos que ele pode ter de 2 a 3 horas por dia. Existem aparelhos, existem controles que vão bloquear no seu celular, os pais podem usar esses controles, o que ver, quanto tempo ver, é só entrar na internet que está tudo lá. Claro que se me pergunta, então não pode nem falar com a vovó, dia que bater papo com a vovó? Claro, gente, a gente está falando do dia a dia. Agora, um dia, uma coisa interessante na televisão, uma coisa engraçada aqui que eu estou vendo, que eu queria que eles vissem, tudo bem. Isso daí não vai viciar, né? Então, alguns pontos positivos, que amplia para a criança. Claro que amplia a possibilidade de comunicação,
pode ampliar contatos sociais e pode realizar aprendizagens educativas. É aquilo que eu estou falando. Pode, pode. Para os adolescentes, presta atenção aí vocês. A gente sabe e podemos usar isso no centro espírita, lugar de autonomia, de pertencimento, de livre expressão. E aí vão fazer jornal, vão fazer blog, vão fazer tudo em equipe. Aprendizagem colaborativa, isso é fundamental. Então, para criar discussão, produção de material, produção de vídeo, produção de texto, buscando na internet, buscando fazer trabalho em grupo. Claro que eu não defendo, perdão. Luciana, só te avisar que eu acho que o PowerPoint parou de passar. Acho que ele está fixo numa tela aqui, do sedentarismo e analfabetismo físico. Se tu conseguir dar uma passadinha. Eu vi que houve alguma coisa aqui. Eu não sei para qual que eu fui. Então, Magda, até quando? Está passando da hora, mas também me entregaram. Mas eu acho que está muito interessante. Eu acho que todo mundo quer te Podemos ouvir. continuar um pouquinho? Pode Estou continuar. acabando, estou acabando. Isso, uhum. Já? Agora foi, né? Foi. Posso voltar, né? Se vocês quiserem. Mas Eu eu acho que falei, na verdade, são coisas que eu falei, né? Acho que não precisa da imagem. Posso voltar? Deixa eu ver. Até aqui vocês viram? Aqui viram? um pouquinho antes a gente viu, um pouquinho antes. Então foi muita coisa. Mas é que você falou e foi bem envolvente. A gente acompanhou bem, não se preocupe com isso também. Até aqui? Da miopia? É, Magna? Então, acho que você estava no anterior, eu acho que a partir deste, eu lembro que daí você continuou, acho que a partir deste mesmo da miopia, porque era o sedentarismo Eu físico. cliquei alguma coisinha aqui. Foi aqui, Tá. tá? Aqui. Então, em frente aqui, só para passar para vocês, né? As pesquisas, 22 pesquisas. Eram 42, eles selecionaram 22, que eram muito boas. E aí descobriram que, olha lá, 68, é quase 70% a causa de miopia infantil, agora, que está crescendo muito, foram as telas. Porque tem aquela causa genética, sempre teve criança com miopia, mas não numa idade tão pequena. O que a gente está vendo é criança com 5, 6 anos de óculos, tá? Com miopia. E aí eu falei, não ao acordar, não às refeições, não no quarto e jamais na hora de dormir. Aqui a tabela, de 0 a 2, evitar, de 2 a 5 até 1 hora por dia, e 20 minutinhos, mais 20 minutinhos, de 6 a 10 até 2 horas por dia, de 11 a 18 até 3 horas por dia. Coloquem coisas para limitar. Limita tempo. Eu tenho uma vizinha aqui, que já está com 7 aninhos, que o pai diz, Lúcia, aqui são 3 horas. E ela já aprendeu que ela pode ver televisão, coisas na televisão, para ganhar o tempinho. Digo, meu Deus do céu, como são espertas, né? Senão o celular está passando a mesma coisa na televisão, eu vejo na televisão para eu ganhar um tempinho. Mas tudo bem, 3 horinhas, 2 horinhas, né? Ela devia estar com 2 horas, porque ela tem 7 anos, é de 6 a 10. Aqui, as atividades, os pontos positivos das crianças, os pontos positivos para adolescente, né? E aqui a nossa capa do livro, e vamos falar para além. O que tem além? Sentido da vida. Nós temos que dizer para as nossas crianças, para os nossos jovens, o que é que eles vieram fazer aqui. Ninguém veio aqui para ficar dependente de tela. Elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano. Eu estou usando tela, vocês estão me vendo através de uma tela. Isso é bom, isso é legal, mas nós não somos dependentes. A gente tem vida própria, a gente vai além. E a gente tem consciência do sentido da vida. Então, no nosso livro,
Por isso é que eu digo que ele vai além, são 7 capítulos, tem um capítulo que trata desse assunto, os demais vão falar do sentido da vida, da missão dos pais, dos bons exemplos. Por quê? A gente veio aqui para se melhorar. É uma oportunidade de ouro que a gente tem, porque com o número pequeno de filhos que as famílias estão tendo, cada vez está sendo mais difícil reencarnar. Então, veja, opa, consegui para a minha evolução, consegui para você, usando esses recursos maravilhosos para eu dar um salto, para eu crescer, e não para ser escravo. E aí, vejam, uma das coisas que todas essas telas prejudicam é a questão da criatividade. Então, vejam, quando nós, da outra geração, nós éramos crianças e que tínhamos tédio, aliás, é uma das coisas que as crianças hoje mais falam, mas eu estou entediada, me dá o celular, eu estou entediado. Liga a televisão porque eu estou entediado, não consegue pensar em outra coisa. Quando nós, pequenos, estávamos entediados, eles dizem, não tem nada para fazer. Aí inventa e vai fazer. Então, era assim, tédio, inventa, criatividade e brinca. Tédio, inventa, sozinho ou com o outro, vai fazendo. Hoje, tédio, tela. Tédio, tela. E aí, queridos meninos, jovens, meninas, jovens, vocês sabem o que o mercado de trabalho hoje está exigindo? Criatividade. Se você não tem, vai ficar fora. Eles querem, precisam, o mundo exige criatividade. E essa dependência de tela não dá criatividade. Essa das redes sociais, essa de ficar vendo, passando dedo, não dá criatividade. E tem outras coisas que a gente precisa. Tela dificulta muito, como eu falei, interação social vis-à-vis, né? Ao vivo. Eu gosto de falar para os meninos, é hora de namorar, é hora de saber como é que é bom namorar, como é que é bom dar beijinho, isso é muito bom. Ela não ensina isso, gente, não dá isso. Vai namorar, vai levar fora, vai ficar deprimido porque levou fora. Outro dia eu recebi um telefonema, eu adoro contar isso, um telefonema de uma pessoa muito querida minha, que me chama de Dinda, e que tem muita gente que me chama de Dinda, mas esse é meu afilhado mesmo. 26 anos, chorando. Ai, Dinda, não aguento tanta rejeição, o que é? A namorada que ele já tinha terminado há 3 meses, tinha arranjado outro, não aguento, tá namorando 3 anos. E o pior, eu só dizia assim, meu filho, eu imagino a sua dor, porque a gente não pode nem dizer, vai tomar jeito, que era o que eu tinha vontade de dizer, né? Então, interação social é conviver, é aprender a se frustrar, é querer aquela garota lá, ou você querer aquele menino e ver ele sair com outra, né? É você não ter dinheiro para comprar a roupa que você queria, ter que repetir. São essas coisas todas que a interação social vai permitindo a gente se frustrar, a gente dificuldades que a vida vai ensinando para a gente. Nós precisamos, com urgência, da leitura, retomar a leitura. Eu tenho feito trabalho já sobre essa questão da leitura. Já fiz um até para uma associação médica espírita. E, como eu falei, o livro novo do Demir é Faça-os Ler. E muitos jogos e brincadeiras. Precisamos resgatar isso. Então, o que eu volto a falar? Nós temos que limitar e não tirar, porque é uma realidade. Agora, por outro lado, tudo que eu tiro eu tenho que oferecer por outro lado. Jogos, brincadeiras. É claro que isso precisaria do serviço público, o serviço público oferecer praças com segurança, brinquedos e tudo mais, como a gente vê no exterior, quadras aqui, quadras ali de basquete, de vôlei, de tudo quanto é lado. E toda essa questão que nós estamos conversando é tão séria
deveria ter campanha como se tem do cigarro, da nicotina. É tão sério, são tão sérios os danos das redes sociais, dessas telas, que o governo deveria fazer campanha. E vocês me perguntam, Lúcia, o que você acha que vai acontecer? Eu tenho esperança de que isso aconteça. Porque cada um de nós aqui, que agora está ouvindo, se convenceu, se conseguir convencer, vai ser um porta-voz para dizer, olha, vamos parar um pouco com as telas. E aí, lembrando Santo Agostinho, né? Quando ele pergunta o que você fez da criança confiada à sua guarda. Vai perguntar isso para os pais. Né? E desculpe se alguém vai ficar chateado comigo, mas eu vou lembrar do Código Penal da Vida Futura, que está lá no Céu e Inferno, uma obra de Kardec, no capítulo 7, que ele vai dizer o seguinte, deixa eu tirar isso daqui, quero ler. Está na minha frente. Item 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre pelos erros alheios. Podia ter parado aqui, mas não parou. Salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazer. Difícil? É. Papai e mamãe, qual é o exemplo que você está dando? Você está sendo negligente com seu filho, com a sua filha, deixando que o mal aconteça quando você poderia impedir? E aí, então, a responsabilidade pelas faltas deles recairá sobre você, segundo Kardec. Não sou eu que estou dizendo, é Kardec. E lembrar, queridos, né? Aquela palavra bonita lá do Santo Agostinho, quando ele diz: espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendeis que, quando produzis um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço progredir. Abraçai vosso dever e colocai todo o vosso amor a aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que Deus nos confiou, independente do tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Isto aqui é atemporal, vale para sempre. E aí eu termino dizendo que o mais importante é o compromisso de quem educa. É trazer Jesus para dentro de casa, é usar todos aqueles recursos que nós conhecemos, do Evangelho no lar, da prece, do cuidado, levar a criança para o centro espírita desde muito cedo, ouvir os filhos, amparar esses filhos, porque é isso o papel que Deus espera de nós. E assim eu termino. Sei que foi uma corrida doida aqui, correndo, para dar conta de ver tudo. Né, Anete? A Anete está ali de coraçãozinho. Né, Eliana?